Smirnoff apresenta Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Vozes da Parada. Oi, gente. Chegamos para mais um episódio do Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Eu sou Isaac Criscuolo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre invisibilidade de pessoas LGBT com deficiência. Para conversar aqui com a gente, hoje está a Priscila Siqueira, que é psicóloga e fundadora do Vale PCD, que é um projeto voltado para o protagonismo PCD LGBT no Brasil. Olá, pessoal! E com Jonas Marsaro, que é autista, vice-presidente do Vale PCD e diretor nacional da UNA LGBT. Oi, gente, tudo bom? Gente, muito obrigado por estar aqui para esse papo. O prazer é todo nosso. A gente está muito feliz. Vamos começar nos descrevendo para quem tá ouvindo a gente. Esse episódio, lembrando, ele tá em áudio nas plataformas de streaming e em vídeo também no YouTube. Para quem só tá ouvindo, a gente vai fazer essa audiodescrição, né? Sim. Você quer que eu faça primeiro? Pode ser. Tá bom, então vamos lá. Eu sou Priscila, eu sou uma mulher branca com nanismo, meu cabelo é roxo. Minhas unhas também estão roxas por causa do cabelo. Eu tô usando uma blusa que... Eu tô de costas, meu cabelo roxinho também. Eu tô com a bandeira LGBT nas costas. Então, eu sou um homem branco, eu tenho barba grisalha, o meu cabelo ele é tingido, não me perguntem por quê, porque ele deveria estar roxo, mas ele está platinado, nas pontas platinado e na raiz está preto. Eu estou usando uma camiseta bordô com um detalhe em um bolso preto, além disso eu estou usando uma munhequeira de couro preta e uma pulseira colorida. Eu uso óculos e tenho algumas tatuagens pelo corpo. Agora é minha vez. Eu sou um homem branco, o meu cabelo é raspado. Eu uso óculos também. Deixa eu ver, vamos cavanhaque. Minha barba é um cavanhaque. Eu tô com uma jaqueta preta e uma camiseta azul e verde. E deixa eu ver mais. E eu tenho muitas tatuagens, mas não dá pra ver, né? Porque só tá saindo minha mão nos meus braços. É isso. Nós três usamos óculos, né? Os três são de óculos. É verdade. Cada um de um modelo diferente. É verdade. O meu é modelo sobrevivência. Se um oftalmo estiver ouvindo esse podcast, ele provavelmente vai querer me matar, mas tudo bem, é isso. Entra na fila. Vocês querem começar falando sobre isso, dessa importância de ter feito essa descrição, de pensar em acessibilidade? Sim. Fazendo isso, as pessoas que não enxergam, né, conseguem entender o que está acontecendo nesse ambiente, conseguem reconhecer a nossa voz também, saber quem está falando, como é que essa pessoa está, né? É muito importante ter essa noção. E além disso, a gente pode até mesmo descrever como é esse cenário. Então, por exemplo, nesse cenário tem uma mesa de madeira, né, em que a gente está apoiando alguns copos, uma garrafa, um cooler com algumas garrafas Smirnoff. Numa das paredes tem detalhes da bandeira do orgulho LGBTI+, né? Então, nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. E em outra mesa tem um mural com vários círculos e argolas coloridas, que são, inclusive, bem legais e bem interessantes. Para quem é autista, isso aqui, se mexendo assim, a gente fica, paranoico vendo o dia todo. Eu não falo por todos os autistas, mas eu falo por mim. Se mexer, eu vou parar para ficar vendo o dia todo. E a iluminação da sala, ela tem algumas luzes azuis, uma luz amarela e luzes e refletores brancos, com algumas câmeras também. Então, para quem não consegue enxergar, mas também consegue saber como é que o ambiente está decorado e qual é a disposição aqui do ambiente. Perfeito. Vocês querem falar um pouco como surgiu o Vale PCD, a importância do projeto, né? Como foi para vocês criar esse projeto? Vamos lá, é uma história bem, bem longa, vou tentar encurtar aqui. Então, Isaac, eu não era da militância PCD, né? Eu não lutava por nada disso, eu era bem afastada. O que é que eu fazia? Eu participava de um show com meu amigo Ciel Santos, que ele é cantor lá de Recife. E nesse show, ele tinha um espaço durante uma música
que uma pessoa poder subir no palco com ele, com outras pessoas também, para falar um pouquinho sobre a sua vivência, né? E a minha parte era essa, falar sobre CPCD, sobre as dificuldades e as coisas que eu gostava também. E aí, a partir disso, era só isso que eu fazia nesse momento, né? Eu também estava na faculdade nesse período, me formei em 2019. E aí, quando eu me formei, eu fiquei, poxa, e agora? Vou fazer o quê da minha vida? Estava bem perdida. E aí, eu vi uma propaganda da Todos Brasil, que liberou inscrição para os embaixadores, né? Que é um programa que forma líderes LGBTs. E eu me inscrevi, por que não, né? Queria experienciar coisas, tentar coisas novas. Aí eu me inscrevi, fiz a entrevista, passei. No final, eu tinha que entregar um projeto para eles, né? E eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma coisa que eu sabia que ninguém ia fazer. E eu também queria ajudar muito o meu recorte, né? Sim. E aí foi aí que eu pensei no Vale, não com esse nome, né? Eu não pensei em nome nenhum. Na verdade, estava sem ideia nenhuma, só que sabia o que eu queria fazer, para quem eu queria fazer. Então, conversei com algumas pessoas lá em Recife, alguns amigos meus, né? E pessoas pessoas de tecnologia, que poderiam ajudar a gente nesse momento. E eu formei a minha equipe lá em Recife. Então, foi o Emanuel e foi outra pessoa, que é a Laís, que não tem deficiência, mas ela gostou muito da nossa iniciativa. E aí, colocamos esse nome. E o projeto, ele foi se desenvolvendo com a perspectiva de tirar as pessoas de casa, né? Porque foi muito do meu lado, assim, de não ver outros PCDs LGBTs em eventos, em roda de conversa, em nada nunca. Geralmente era só eu, né? Era muito solitário mesmo. E aí, o Vale PCD surgiu como um mapeamento de espaços LGBTs acessíveis. Então, o pessoal podia contribuir com isso, né? Das informações para a gente colocar no nosso site. A gente ganhou patrocínio da Todes, de um capital semente, para impulsionar o projeto no começo. E eu comecei com esse mapeamento em 2020, quando eu lancei o Vale, só que foi bem no começo da pandemia. Quem ia sair de casa na pandemia, Isaac? Isso é verdade. Ninguém, né? Então, tudo fechou. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O projeto vai falir. Só que a gente começou a produzir conteúdo, né? E começou a ganhar visibilidade dessa forma. O pessoal começou a nos encontrar, a se identificar, a ver, olha, que legal, me sinto aqui representado, que isso não tinha antes. 2020 também foi um período bem difícil pessoalmente para mim, porque minha mãe faleceu de câncer de mama, né? Foi bem complicado, porém eu não desisti do Vale, eu continuei, foi até meu refúgio, né? Me manter ali no Vale PCD. Até que em 2021, a gente viu a potência do Vale, o Jonas entrou pro Vale. O Jonas entrou com a gente e agregou demais, né? A gente pensou em outras formas de fazer o Vale crescer. Hoje em dia, a gente não só é um lugar que produz conteúdo, a gente também é um lugar que dá questões de psicoterapia de valor mais acessível para o nosso público, tanto LGBT quanto PCD. A gente também dá orientações profissionais, né, divulgar vagas de emprego. A gente tira muitas dúvidas por lá também. A gente está sempre levando todo tipo de informação que a gente pode e ajudando como a gente pode também. Então, é isso. Eu sou muito feliz com o Vale PCD também, porque por ele eu me encontrei, né? Por ele eu consigo também ser quem eu sou, que é uma coisa que eu não era antes. Eu me prendia muito. Hoje em dia eu sou muito mais livre. É um refúgio, né? Pra Sim. você, pra outras pessoas e tal. E quando a gente fala de invisibilização da população LGBT, PCD, qual o cenário hoje? O que é, quando a gente fala de invisibilização, o que significa isso? Eu acho que existem várias questões, assim, né? E aí a gente entra num termo bem difícil que na academia, né, na universidade a gente utiliza bastante. É uma palavra meio chata às vezes, para quem não conhece, mas aos poucos a gente está se ambientando, que é a palavrinha mágica, né, de interseccionalidade. Então a gente tem que entender que as pessoas são diversas, ponto. Nessa diversidade, a gente tem orientações sexuais, identidades de gênero, configurações de corpo, configurações de processamento neural, questões de idade, questões de vivência, questões de região de país ou de estado da onde nasce e vive. Então, a gente tem, nessa diversidade, tem muita diversidade. E aí, quando a gente fala de cenário atual, né? E aí eu gosto muito dos escritos da Angela Davis e de alguns teóricos que vão discutir interseccionalidade. A gente tem que entender que há vulnerabilidades sociais, né? São processos sociais de construção.
que servem a uma lógica na infraestrutura social e na superestrutura social. E aí, quem quiser saber nesses conceitos, dá uma pesquisadinha aí no YouTube sobre superestrutura e infraestrutura, é bem interessante. E aí, né, falando, né, depois de dar toda essa volta, né, acadêmica, assim, dar todo esse overview... Jonas, muito professor. Assim, né, agora conclusões, né, e referências bibliográficas, a gente entende que existem pessoas que são mais invisíveis do que outras. E elas são mais invisíveis porque há um projeto social sobre esses corpos, né? São os chamados corpos não vistos ou os corpos indesejados. Inclusive, tem uma música de um grupo chamado Não Recomendados, que o nome da música é Não Recomendados, e fala um pouco sobre isso, né? Então, quanto mais recortes sociais de vulnerabilidade você carrega, né, mais invisibilizado você tá. E aí a gente fala sobre, por exemplo, recortes de mulheres, recortes LGBTs, recortes de pessoas com deficiências, recortes de pessoas pretas, recortes de pessoas indígenas, né, recortes de pessoas refugiadas. E aí, quando você está em duas ou mais categorias, você está mais invisibilizado do que outras. Então, esse cenário é um cenário real no Brasil, né? Com a internet, com, né, a chamada globalização, né, o que eu tenho algumas críticas com o termo, mas com a globalização e a internet, a gente percebe que há um encontro maior de algumas comunidades. E o Vale é um pouco sobre isso. Sim. O Vale, ele tem esse caráter de, eu, Jonas, sou um homem gay autista que moro em Joinville, Santa Catarina, e aí pela internet eu encontro outras pessoas que são PCDs e LGBTs, né, e eventualmente também são autistas e LGBTs, e aí eu me relaciono com essas pessoas. Né, e aí é através disso que eu conheço a Priscila e através disso que eu vou conhecendo outras pessoas. E aí, gente, eu tô tossindo porque eu acabei de sair de uma amigdalite, tá, gente? Então, assim, relaxem, não é Bebe uma Covid. aguinha, amigo. Mas é basicamente esse o cenário atual, né? Então, há pessoas muito mais invisíveis por condições de corpo, orientação sexual, identidade de gênero, mas há também um movimento de visibilizar esses invisíveis, né? Então, o Vale PCD tem essa pegada. Existem muitos projetos na internet que têm essa pegada, né? Seja de coletivo de LGBTs de pessoas pretas, por exemplo, coletivo de lésbicas, de bissexuais, de pessoas trans, né? Tem uma galera aí produzindo conteúdo na internet ou nas ruas e que está falando sobre esses ditos invisíveis, né? Essas pessoas que, por um processo social, elas estão mais à margem, né? São os marginais, às vezes os marginais dos marginais, né? Porque, assim, a gente fala de Vale PCD enquanto coletivo, né? Mas tem muitos influencers por aí que são LGBTs, PCDs e estão bastante na mídia. Tipo, o Ivan Barão, por exemplo, ele tem muitos seguidores, né? E ele é muito influente hoje em dia. Ele é uma referência enquanto PCD. A Leandrinha Duarte também. Pra mim, ela foi a primeira referência, né? Não tinha outra pessoa. E agora, com o Vale, tem bastante. Eu sei que tem, né? Eu consegui encontrar essa galera. Tem a Vanessa Grão também, que ela fala muito sobre isso. Tem o Eduardo Vitor, né? Tem uma galera, então é só seguir e se informar mais sobre o nosso recorte. A informação tá por aí, né? Não falta. A gente tava falando aqui antes de vocês foram num lugar e não tinha acessibilidade, né? E aqui em São Paulo. E eu achei interessante isso que você falou, que o projeto começou como vamos mapear os lugares para que pessoas PCD, né? Os PCDs possam ir e não se sintam excluídos. Isso é muito... A gente fala de uma coisa básica, né? Tipo, ir a um lugar e saber que você não vai ser excluído ao entrar. É justamente por isso, Isaac, que eu também pensei nessa proposta do Vale de Mapeamento, né? Porque eu, Priscila, quando tinha que sair de casa para lugar novo, eu ficava, nossa, mas será que eu vou conseguir entrar? Será que eu vou ficar confortável lá? Tem lugar para sentar? Sabe? É espaçoso? Eu vou ficar espremida por muita gente? Como é que vai ser para mim? Né? Então, para mim é mais difícil do que para o Jonas. O Jonas é mais de estímulo, né? Para mim é realmente a questão arquitetônica. Então, eu tinha que saber como esse espaço era antes de ir. Eu tinha que perguntar para alguém, eu tinha que ir lá saber. É muito mais complicado, dava muito mais volta. Porque para tu, por exemplo, eu acho que é só ir, né? Tipo, sim. É longe, talvez. É mais dificultoso para ir de onde eu tô agora, tá? Mas lá eu me viro, é tranquilo. Né? Mas para mim não é. Para mim é muito, muito mais complicado a logística da coisa toda.
Se alguém, sei lá, alguém que tá ouvindo é de um restaurante ou de algum espaço, como que essa pessoa pode preparar isso com informações até nas redes sociais para que uma pessoa com deficiência saiba, antes de ir, se esse lugar tá preparado para ela ou não? Colocar isso nas redes, é uma coisa que ninguém coloca, né? Pode ter um destaque no Instagram, pode ter uma aba no site, pode ter até um post mesmo, né? Que o pessoal vai Sim. procurar e vai saber como é que tá. Pode colocar fotos do espaço também, que é bem importante. Foto do espaço é tudo. Quando eu acesso o Instagram de algum restaurante, alguma balada que tem foto do espaço inteiro, eu fico muito feliz. Sim, e é uma coisa muito básica, né? É o básico, mas ninguém faz. Já tem muita foto da galera curtindo assim, mas foto do espaço mesmo nunca tem, é muito difícil. Nossa, isso é muito importante. E é uma coisa que vai. Mas ninguém pensa pensa. muito nisso, né? Eu acho que também tem outras questões. Então, por exemplo, num restaurante, assim, eu nunca fui num restaurante. Eu não sou uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência visual, mas eu nunca fui em um restaurante que tem cardápio em braille. E aí, tipo, sim, mas a gente não recebe pessoas cegas aqui. Tem certeza? Você consegue? Por que será que não? Você consegue Nossa. mapear isso? Você tem certeza que não é nenhuma pessoa com baixa visão ou uma pessoa cega entrou no seu restaurante? Porque assim, talvez entrou e nunca mais foi. Sim, sim. Eu lembro de uma história, isso faz alguns anos já. Tinha um amigo, faz tempo que eu não converso com esse amigo, que é cego. E ele queria ir numa balada, né? Queria ir numa balada. E aí a minha primeira barreira foi tipo, o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu fiquei receoso, né? Eu falei, tá, o que eu faço? E eu perguntei pra ele, o que eu tenho que fazer pra que você se sinta mais seguro e possa ir, né? Ele falou assim, entre em contato com a balada pra saber essas questões de acessibilidade, né? Como se o espaço é acessível. E eu entrei em contato com a balada. Eu não lembro o nome da festa já, tá, gente? Mas eles foram muito queridos, assim, de dar várias informações, de passar essas informações. E até a pessoa falou, olha, eu não sei, mas eu vou descobrir. E eu lembro que, quando eu fui, né, foi um evento, assim. Porque as pessoas vinham falar com ele, né? Tantas pessoas da organização da festa que já sabiam, tipo, pra perguntar se ele tinha alguma demanda. Mas uma coisa que me incomodou, e aí, né, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas era uma coisa de, tipo, as pessoas vinham até a mim falar assim, ai, parabéns pela iniciativa, porque você, né, tá fazendo uma boa ação. A melhor pessoa do mundo por estar acompanhando o PCD em algum lugar. Eu lembro que eu fiquei muito desconfortável por isso, de tipo, gente, eu não sou um herói, né? Eu só queria que... e pra ele era muito assim, nossa, faz muito tempo que eu não vou numa balada. Eu gostaria de ir numa balada. E pra mim foi, como que eu faço pra que essa experiência seja o melhor possível pra você, né? Mas eu vi naquela situação que, tipo, a balada, o espaço, tipo, não tinham pessoas como ele ali, né? Então não tinha uma política até pra tratar dessas pessoas com tipo, uma pessoa com deficiência visual. É porque não é convidativo pra gente, Isaac. As pessoas não pensam na gente. Então, a gente prefere evitar o desconforto, né? E se preservar e ficar em casa do que ir lá e ter todo esse estresse, como eu te falei, de não ser acessível, né? Ou então, muitas vezes eu ouvi, indo pra festa, que você é uma guerreira por estar aqui. Eu só fui pra me divertir, né? Eu não fui pra ser um exemplo de nada pra ninguém. Eu só tava lá me divertindo, mas não por ser um exemplo de superação. E assim, na cultura ocidental, né, no nosso espaço aqui, Brasil, a gente tem um outro problema, né, de cultura, de formação cultural e formação de pensamento coletivo, que é o seguinte, que é essa coisa do messianismo e do heroísmo. Né? Então, assim, você, Isaac, assim, é o Batman, é o herói da pátria, porque, tipo... Não, você não é. Você é só uma pessoa que foi com seu amigo para uma balada. Exato. E você só fez isso porque a balada não fez, né? Ou até faria, né? E tudo mais. Mas se a balada pensasse, né? Se todas as baladas tivessem essa cultura de recebemos pessoas que têm diversas formas de enxergar. Então, vamos pensar nessas diversas maneiras de enxergar. Não seria heróico, porque de fato não é heróico.
Não Sim. é heróico você andar com uma pessoa com deficiência. Eu, Jonas, sendo um autista que me relaciono com outros homens, não é heróico. Não é heróico eu estar na faculdade, não é heróico eu trabalhar. Eu só estou sendo uma pessoa como qualquer outra, eu não estou salvando o país, sabe? A gente vai salvar o país no dia da eleição, gente, votem direito. Mas, não é heróico eu fazer as coisas que eu faço. Então, é só uma outra maneira de fazer, é só uma outra maneira de me organizar. A gente também tem que parar com essa cultura de nossa, meu Deus, você... Não, tipo, a Priscila só tá indo pra balada, gente. Ela só quer dançar. É isso, gente. Ela não tá indo dar close. O Jonas falou aqui de faculdade, eu lembrei da situação quando eu comecei a cursar psicologia, né? Acho que é meu primeiro semestre. Eu tinha que tirar uma xerox de alguma coisa. Enfim, eu encontrei uma pessoa por lá. Eu fiz amizade com essa pessoa. Eu acho que algumas semanas depois ela falou pra mim assim: Priscila, eu era bem desmotivado com a faculdade, mas aí eu vi você e você me inspirou. Porque eu sou normal e eu não faço, e você faz. Meu Deus. Não era pra bater, né? Eu bati. Mas, gente, a indignação. A indignação delas. Eu me sentia muito mal naquela época lá, sem saber o que era capacitismo, né? Agora eu sei, agora eu saberia responder. Naquela época eu só fiquei calada, sabe? Sim. Aproveitando que você falou de capacitismo, o que é capacitismo, o que configura capacitismo e como que a gente pode desconstruir isso, né? Tá, vamos lá. O Jana vai dar uma aula aqui, mas eu vou introduzir um pouquinho. Tá bom. Capacitismo, ele é todo tipo de preconceito voltado para pessoa com deficiência. Vou te dar um exemplo só do que tu ficou com medo. Tu tá falando comigo semana passada, tu perguntou pra mim, Pri, o tipo de cadeira que eu sentava e tal, como é que ficava bom pra mim, né? Aí tu perguntou pra mim, isso não é capacitismo, né? Eu falei, não, isso é ser acessível. Né? Não tem nada a ver, isso é totalmente diferente. Ser invasivo e ser capacitista é você impor uma coisa pra aquela pessoa que ela não pode fazer, né? Tipo, até tu oferecer uma ajuda, é normal, é até esperado, mas você impor uma ajuda é capacitismo. Mas o Jonas vai discorrer melhor sobre isso. Dê sua aula aí, dê seu show, que eu sei que você quer. Eu parto do princípio de que capacitismo não é só preconceito, ele é uma estrutura de opressão. Né? Então, ele é social, né? Porque ele estrutura a sociedade, ele estrutura a organização social e aí estrutura política, economia, cultura, religião, ele estrutura tudo aquilo que permeia a sociedade, mas ele também é individual. Ele também parte de mim, ele parte de você, né? Porque Sim. É uma dinâmica, né? Ele é dialético, então não é só o social ou só o individual. As pessoas não são capacitistas porque elas acordaram, eu acho que hoje eu vou ser capacitista. Não é assim, mas não é uma coisa de, o capacitismo é um problema, né, do Brasil, então eu tô dizendo, não, você também é parte do problema. E aí se reverbera de muitas maneiras, em atitudes, né, bem individuais e pontuais. O não ver é uma forma de capacitismo. Quando eu não olho, né? Quando eu não percebo, né? Como aqui o exemplo antes dos restaurantes, né? Tipo, você não olha, ao não ver, você não se preocupa. Ou até quando alguém fala assim, tipo, eu nem vejo a sua deficiência, eu só vejo a pessoa. Que é o que acontece muito comigo, porque eu sou uma pessoa com deficiência invisível, né? Nós autistas temos muito, principalmente autistas de nível 1 de suporte, assim, né? Então, tipo, as pessoas dizem, Jonas, você parece normal, você nem é, ou nem tem cara de autismo. E aí eu sempre respondo, mas eu não preciso ter cara, eu tenho que ter um diagnóstico. E eu tenho. Sabe? É isso, né? Tipo, quando algumas pessoas falam isso do ponto de vista de, eu tô te vendo como um ser humano, como igual. Mas isso é invisibilizar a pessoa. Parece que deficiência é uma palavra suja, né? Parece que é uma coisa muito errada. Tipo assim, eu fazia um curso, acho que 2014, 2015, eu fazia um curso e aí uma coordenadora de lá perguntou quem era PCD naquela sala pro professor. Aí ele apontou pra mim. A pessoa do meu lado falou assim, mas tu não é PCD, tu só é pequena. Cara, por favor, me respeita. E até você falou sobre isso, sobre as pessoas acharem que todo mundo é igual. Até teve um caso bem recente eu vou dar um shade, gente, assim. A pessoa sabe, né? A pessoa, com algumas aspas, se retratou. Não, ela não se retratou. Ela disse isso, né? Mas uma pessoa, né? Uma atriz
com o apoio de um médico que me deixou mais, assim, espantado, falou que não existe essa coisa de mundo neurotípico. Para quem não sabe, neurotípico é a pessoa que não tem nenhum transtorno mental, né? E mundo neurodiverso, né? Em que todo mundo vive feliz, alegre no mundo maravilhoso, assim. Bonito na teoria, mas não existe isso, gente. Assim, existem pessoas neurodiversas e pessoas neurotípicas. E a gente faz essa separação, inclusive falando sobre autismo, porque assim, se houver algum estímulo aqui que me prenda a atenção, como por exemplo, se eu estivesse sentado onde você está e eu ficasse olhando para o mural que está atrás de mim, que é desses arcos que eu falei antes, que são bem legais, e esses arcos começassem a se mexer, eu ia parar de falar porque eu ia me concentrar nesses arcos. Se tiver algum barulho muito alto e agudo, como uma buzina ou uma sirene, eu posso sair correndo da sala porque eu vou ficar atordoado. Ou eu posso ficar altamente agressivo, né? Então, assim, lindo, maravilhoso essa coisa de somos todos iguais. Mas não existe isso, assim, nós não somos robôs, né? Nós não nascemos de um pré-fabricado, assim, nós nascemos de úteros, né? E somos diversos. Em um dos episódios a gente conversou, eu acredito que foi a Maitê que falou isso, né? Desse pressuposto de que somos todos iguais. Só que não, cada pessoa tem uma característica, uma necessidade diferente, né? E que o aceitar as pessoas era isso, respeitar as pessoas por suas especificidades, não, como que diz, padronizar todo mundo. Se você partir dessa premissa que todo mundo é igual, tu ignora as diferenças, né? Sim. Pois é. E quando a gente fala até de políticas públicas, vou aproveitar para falar disso. Essa é a tua área. Quando a gente fala de políticas públicas, é isso, a gente também falou dessa questão da igualdade. De entender quem está em mais vulnerabilidade, aquilo que você falou da invisibilidade da pessoa. Tipo, hoje, assim, em termos de políticas públicas, o que vocês veem, assim, que existe para a população PCD e, se possível, dentro do recorte LGBT, que não existia antes ou que precisa mudar para isso? Então, assim, a gente tem recentemente no Brasil um avanço, né, principalmente a partir da década de 80, mas mais a partir ali né, no início do século XXI. No Brasil, a gente tem um movimento de políticas públicas muito alto. Inclusive, teve uma convenção, que eu não lembro o nome da convenção, mas que foi muito importante para a implementação de políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. E aí a gente tem, hoje, política de saúde integral da pessoa com deficiência, inclusive com especificidades, né, e tudo mais. A própria LBI, né, a Lei Básica de Inclusão, né, na educação, a Lei de Cotas. Então, a gente tem algumas políticas públicas. E quando eu falo algumas, eu uso, inclusive, essa palavra algumas, bem intencional e bem no sentido de cutucar o governo mesmo, né, os nossos representantes, porque há uma problemática, há algumas, na verdade, né? Uma das problemáticas hoje é a gente pensar na integralidade da saúde, né? Entender que, por exemplo, existem políticas públicas de saúde para a população LGBT, que foi um avanço no Brasil, né? E que, inclusive, tanto para políticas públicas para a PCD como para LGBTs, a partir de 2016, a gente está vivendo um momento de corte mesmo, né? Um momento de sucateamento dessa, né? E, inclusive, com a volta da lógica manicomial, né? O decreto que o Bolsonaro publica lá em 2019, né? Colocando as comunidades terapêuticas e colocando os hospitais psiquiátricos na rede de atendimento psicossocial. Já é essa volta da lógica manicomial, que depois eu posso explicar sobre isso, mas a gente tem algumas lógicas que voltam, que eram problemáticas e que voltam, e a gente também tem uma dificuldade de entender a integralidade em saúde, ou seja, uma pessoa LGBT, ela também pode ser PCD. Então, eu, Jonas, que vou lá pegar a PrEP, né, que é uma política de saúde sexual, eu também vou precisar de um atendimento neurológico, né? São duas coisas diferentes. Quando eu vou pegar a PrEP, eu vou lá na unidade básica do meu bairro, da minha comunidade e tudo mais, mas às vezes eu vou precisar de um neurologista, às vezes eu vou precisar de atendimento psicológico pelas questões de autismo. E aí são duas políticas que interferem na vida de uma única pessoa. E além dessa questão do olhar integrado, que há uma dificuldade muito grande pela falta de verba, né? Porque se tem investido muito pouco em políticas de saúde,
a gente vê, né, esses movimentos de corte, né, muito recentes, assim. E algumas voltas de lógicas mesmo, né? Então, e aí isso dificulta a implementação da política. Falando, por exemplo, de política pública para a população autista, em algumas cidades, a gente tem cidades modelos de política pública para a população autista, mas existem cidades que nem têm, né? E assim, o SUS garante que a pessoa autista tem atendimento integrado, né, na rede do SUS. Mas existem municípios que não têm um neurologista. Ou quando tem, como é o caso, inclusive, de Joinville, né, que é a cidade que eu moro, Joinville, Santa Catarina, quando tem, atende apenas crianças. E aí eu sempre eu brinco, tá bom, aí depois o autista faz 13 anos, faz o quê? Enterra vivo, morre, mata o que... Assim, depois de 13 anos, a lógica é fazer 14. Se não morre, faz 14, né? E aí já não é mais criança, já é adolescente. E daí de 14, 15, daí depois dos 24, já não é mais adolescente, é adulto. Aí você faz o quê com o autista? Você morre, você mata ele, você incinera vivo. Nesse caso, a pessoa tem que ir para outra cidade para ter esses cuidados. Mas aí fica complicado, porque vamos pensar. Hoje, Jonas, eu tenho acesso à rede privada de saúde. Mas vamos pensar que eu não tenho acesso à rede privada. Porque acesso à saúde no Brasil é um privilégio. Assim, a gente tem o SUS e temos que fortalecer o SUS, mas a gente ainda vive uma relação de privilégio, né? Na saúde. Então, se a gente pensa... E aí... Quando a gente pensa em pautas específicas da saúde, tipo saúde mental, saúde cardiovascular e tudo mais, é mais privilégio ainda. Então, no caso de nós autistas, por exemplo, o acesso à saúde mental, Jonas, hoje eu tenho condições de ir para a rede privada de saúde e ter atendimento à rede privada. Mas, assim, não é todo autista que tem. Na verdade, é a minoria. Se a gente pensa, por exemplo, de um autista que mora na quebrada, como é que essa pessoa vai ter acesso à saúde? E assim, é autista como eu, também tem crises, também tem questões sensoriais, tal, assim. O autismo, ele não pensa assim, não, você vive em tal lugar do Brasil, então eu não vou... Não é assim que funciona. A genética, ela não responde às condições sociais, né? Eu brinco que a genética, ela é democrática, né? ela só aparece, né? E aí, assim, e aí a mãe, o pai desse autista, às vezes até ser autista, chega no postinho de saúde e tal, e vai ser encaminhado. E aí fica. E aí, assim, gente, crise não espera encaminhamento, sabe? As questões do ser humano, as vivências do ser humano, não espera encaminhamento. E aí fica. Daí, assim, às vezes consegue ir para outra cidade, mas aí com custo próprio. E aí eu penso, como é que você faz uma pessoa que vive, sei lá, no interior de São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, eu não conheço muito o interior, mas vou chutar aí um nome, sei lá, Registro, ou Assis, ou sei, qualquer cidade do interior de São Paulo. Piracicaba, né? E saia de Piracicaba, dessa cidade, e venha para São Paulo por conta própria, aí tendo que pagar hospedagem, alimentação, transporte e tudo mais, para ser atendido aqui e voltar. Gente, assim, muito lindo no papel, mas não é o Brasil, sabe? Se a gente pensa assim, a gente está falando de São Paulo, que tem muito mais políticas públicas. Agora, vamos pensar Rondônia. Uma pessoa que vive lá numa comunidade ribeirinha de Rondônia vai ter que ir para Porto Velho ou vir para São Paulo. Tipo assim, vem como para São Paulo? Vem caminhando? Não vem. A gente sabe que não vem. Vem de carro? Não vem. Vem de avião com a passagem que tá, sabe? Quem é classe média e rica já tá reclamando do preço, mas quem é pobre nem se dá o trabalho de entrar numa companhia aérea, sabe? Vai pagar o quê? 2 mil, 3 mil a passagem de ida e volta para Rondônia? Gente, assim, bonito na teoria, mas não funciona. As pessoas não têm essa grana para, sabe? É complicado, é uma questão bem complicada. O acesso precisa ampliar, né? Muito. Nossa, meu Deus. E eu tô falando só da saúde. Se a gente pensa em outras coisas, né, em outras questões, também se reverbera, assim. Por exemplo, educação. Tanto a Priscila pode... tem algumas questões no ensino superior e ensino básico, mas assim, na minha universidade existe uma política, né, existe uma política universitária
de atendimento a pessoas neurodiversas. Mas a minha universidade é uma universidade comunitária. Não é toda a universidade que é comunitária. Se a gente pensa, por exemplo, em uma universidade privada, que inclusive sucateia educação, né, não tem psicólogo, não tem psicopedagogo. Eu já estudei numa universidade privada em que simplesmente eu falei das minhas questões de autismo para os meus professores e os professores, tipo, ai, que legal. Continua assim, se superando. Eu fico, tipo... Problema seu. Assim, tipo... Tá, e a universidade não vai fazer nada? Tipo... Eu tava vendo a Verônica Oliveira, sabem quem é a Verônica? Que tem um filho autista, né? E volta e meia ela conta as histórias, tipo, as escolas, a dificuldade de ter uma escola que atenda o filho dela, sabe? São coisas básicas e que não se pensa, né? Não tá tipo, sendo considerado pra criança, né? Pra pessoa com deficiência. Você falou do autismo como uma deficiência invisível, é isso? Como que essas questões são tratadas? Porque geralmente, falando de capacitismo, né? Você falou, tipo, perguntar o que a pessoa precisa, né? Entender a necessidade dela, não é capacitismo. É acessibilidade. Atitudinal. Como você trata aquela pessoa, como você se comporta perante a ela. Então, o mais correto pra alguém, quando, sei lá, conheci alguém, que eu sei que é PCD, é perguntar pra ela. Sim. Sem é o medo. melhor caminho, sem medo. Sim, porque ela vai saber te orientar da melhor forma. Eu já ouvi gente falando que autismo é frescura. Já ouvi isso, né? Muito bonito. Uhum. Eu queria que fosse frescura, gente. Às vezes eu juro que eu queria. Por conta dessa questão de, tipo, não é visto, né? Não é uma coisa... É invisível, tá no seu comportamento ali. Como que é isso pra você? É bem complicado, inclusive, assim, quando as pessoas me falam isso, eu brinco, assim, né? Realmente, eu queria que fosse... Eu queria que, tipo... hoje eu vou deixar meu autismo em casa. Gente, não é assim que funciona. Portador de autismo. Sabe? As pessoas falam, portador de autismo, sabe? Tipo, gente... Portador de autismo? Às vezes falam, ou portador de necessidades especiais, que é um termo bem complicado. Inclusive, não usem, tá bom? Pessoa com deficiência é o termo correto. Mas é isso, assim. As pessoas, elas... não compreendem o autismo, até porque o autismo na ciência ele é muito recente, né? Assim, se a gente olha a história da ciência, o autismo ele é muito recente, ele é estudado muito recentemente, inclusive até meados da década de 80 ele era entendido como um tipo de esquizofrenia. Né? Hoje a gente já separa os transtornos esquizofrênicos dos transtornos de neurodesenvolvimento, e aí entra o autismo junto. E além disso, além de ele ser muito recente, né, muito estudado recentemente na ciência, ele é muito pouco debatido. A gente está tendo um movimento de debate mais recente ainda, mais agora, assim. O meu primeiro diagnóstico foi em 2012. Eu fechei o meu diagnóstico, o meu laudo mesmo, né, com todos os testes, com todo o atendimento, ano passado, justamente pela dificuldade do serviço público. E aí, como não conseguia no serviço público, fui à rede privada. Só que a rede privada é caro, né? Então, assim, não consigo tudo a toda hora. E aí as pessoas, de fato, às vezes, elas acham que é frescura, ou então elas acham que o Jonas só tá sendo meio chato, só tá sendo meio turrão e tudo mais, assim. Ou então elas se assustam com o fato de eu não só conhecer, mas eu opinar sobre e discutir sobre. E tem uma outra questão no meio autista e no movimento autista que me incomoda um pouco, que existem, né, pessoas que dizem lutar pela causa do autismo, mas não visibilizam os autistas. E é uma coisa que eu, inclusive, converso sobre isso, assim, tipo... Eu vejo, por exemplo, em alguns outros movimentos sociais, né, vou pegar aqui emprestado o movimento feminista. Não estou fazendo mansplaining aqui, gente, mas assim, vou pegar o movimento feminista emprestado. Então, no movimento feminista, quem são as protagonistas? As mulheres. Então, assim, existem homens que estudam o movimento feminista, que participam dos atos? Existem. Mas, assim, elas tomam esse lugar para elas. As mulheres dizem, não, nós somos feministas, né? Nós estudamos, nós fazemos o movimento, nós fazemos isso. No movimento de algumas deficiências, a gente tem, às vezes, um movimento em contrário. Pessoas que não são pessoas com deficiência
se colocam nesse lugar de, eu sou militante do movimento PCD e eu falo pelos PCDs, eu sou o porta-voz dos PCDs. No movimento autista eu vejo muitas vezes isso e eu fico tipo, eu não preciso de um porta-voz, eu sei falar. E assim, se eu não fosse um autista verbal, existem muitos autistas não verbais que também falam. Por vídeos, por escritas, por desenhos, existem muitas maneiras de se comunicar, sabe? E falam sobre o autismo. Sabe? Então, assim, eu não preciso que um neurotípico venha falar pra mim sobre o que é ser autista, porque eu vivo isso na pele todo dia. Claro. Sabe? E aí, quando às vezes eu vejo na universidade, eu vejo às vezes isso, assim, vamos fazer uma palestra sobre autismo, tá bom. Aí chamam o médico não sei quem, o cara que inventou a escrita, o outro que foi pra Marte e voltou, sabe? A pessoa que entrou no neurônio, sabe? Que fez o genoma do neurônio... E aí eu fico tipo, é bonita a mesa ali, tem doutor disso, o cara que escreveu a Bíblia, tá tudo lindo. E o autista tá onde? Porque assim, se essa mesa que fala sobre autismo não tem autista, me desculpa, é inútil. Assim, pode cancelar a palestra, pode... Claro, é como se a gente tá falando aqui, esse episódio é sobre pessoas com deficiência, e não tivesse nenhuma pessoa com deficiência pra falar, sabe? É problemático. Tu me lembrou da minha pós-graduação que eu tô fazendo agora, uma pós-acessibilidade, diversidade e inclusão. Ela fala sobre recorte LGBT e recorte PCD. Recorte PCD é muito problemático, Isaac. É muito problemático, porque não tem um professor PCD, né? É todo mundo hétero, cis, branco, para falar sobre o recorte PCD. E aí, sem deficiência nenhuma, o pessoal tá lá, fala PNE, fala deficiente, fala nomenclaturas erradas... E fala, nossa, a deficiência real é da sociedade. Aí eu fico, gente, por favor, não façam isso. Tentei dialogar diversas vezes, não fui respondida. É outro ambiente excludente, né? Sim. Tipo, o acadêmico. É muito excludente. Muito, muito, muito. A gente pode falar dos termos que, tipo, as pessoas não deveriam usar e o que elas deveriam usar em vez disso? Sim. Primeiro, não falar portador de deficiência, né? Que a gente não tá portando nada. Eu não posso colocar deficiência aqui e sair porque eu tô cansada dela. Vai estar comigo pro resto da minha vida. Né? Não falar deficiente também, porque você não é só a sua deficiência. A minha pessoa vem na frente. Sim. Olhando pra mim também, eu sou mulher com nanismo. Então, falar não também tá errado. É pejorativo, é pessoa com nanismo, né? O Jonas também, pode falar aqui, Jonas. Uma coisa, por exemplo, o portador de necessidades especiais. Isso. Gente, assim, tipo... Gente, a minha necessidade especial é ganhar 5 mil por mês. Inclusive, podem meu Pix, se vocês quiserem, meu eu Pix? passo, sabe? Tipo, minha necessidade especial é ser rico. Essa é minha necessidade especial, Sim, sabe? todo mundo tem necessidade diferente, né? Todo mundo tem alguma uma coisa necessidade, diferente, assim. então. E a gente usa o termo, de fato, pessoa com deficiência. Em nós autistas gostamos de dizer que nós somos autistas. E não, tipo, pessoa com autismo. Não que, ai, meu Deus, você cometeu o pecado capital. Não cometeu, assim, né? Mas o autismo é parte de quem eu sou. Se você vai conhecer este Jonas, você vai conhecer um Jonas autista. Não existe este Jonas sem autismo. Este Jonas é autista. Existem outros Jonas que não são autistas. Aí, beleza, aí você pode conhecer esses outros Jonas. Este Jonas é autista. Né? Esta Daniela, este Gustavo é autista. Não existe este sem autismo. Então, eu sou autista. Né? Então, e assim, o autismo é parte de todo o meu cotidiano. E, né, tanto interno, tanto intrapsíquico como interpsíquico, né? Ele é parte das minhas sensações, dos meus pensamentos, dos meus sonhos, das minhas conquistas, das minhas derrotas. Ele é parte da minha sociabilidade, dos meus desejos, né? E um outro problema é as pessoas acharem também que nós, pessoas com deficiência, não temos sexualidade e infantilizar. Inclusive, tem um termo, gente, não usem o termo anjinho azul para autista. Ou, você é um anjo para uma pessoa com deficiência, um super-herói. Tipo, gente, eu não sou um Anjinho azul? Sim, Anjinho azul. Utiliza. Eu fico tipo, ai, gente, parem, pelo amor de Deus, assim. Nossa, quem inventa essas coisas? É um movimento de tentar infantilizar as pessoas com deficiência. Porque daí... E aí também tem duas questões, assim. Tem uma lógica de discurso por trás disso. Assim como os termos LGBTfóbicos, eles não estão ali porque
pairam no ar, eles têm uma lógica de discurso, né? E aí eu vou, né? Por exemplo, tem um termo que é altamente transfóbico, né? Que é o termo traveco, né? Sim. Para as travestis. Né? E ele já é um termo porque ele tem uma lógica. Ele é um termo transfóbico porque ele tem uma lógica. Ele tem uma lógica de você não respeitar a identidade de gênero, de você tornar esse sufixo eco, né? Ele tem uma conotação de falsidade, de brincadeira, né? E de jocoso, né? Para com aquela pessoa. No caso do Anjinho Azul, ele também tem uma lógica. Ele tem uma lógica de você sempre vai ser uma criança. Sabe? E não, assim, nós autistas, nós crescemos, né? Nós, pessoas com deficiência, nós também desenvolvemos sexualidade, nós também desenvolvemos afetividade, né? Então, sim, nós autistas transamos, nós autistas também gostamos de, sei lá, de casar, nós também gostamos de ir para um motel, a gente também gosta de ir para uma sauna, a gente também gosta de fazer coisas que pessoas gostam de fazer, né, com os seus corpos, né? Sim. E nós também temos fantasias e desejos sexuais. Todas as pessoas com deficiência têm as suas fantasias e desejos sexuais. E aí paira muito ou a hipossexualização da pessoa com deficiência ou a hipersexualização, né? Tipo, às vezes algumas pessoas já falaram pra mim, acho que também já falaram pra mim, tipo, eu tenho um fetiche de transar. Tinder o tempo todo, tá? Assim, tipo, eu tenho um fetiche de transar com você porque você é autista. Tipo, gente, assim, eu não sou um brinquedo sexual, eu sou um ser humano. Sabe? Gente, isso é uma questão muito, muito delicada, né? Porque qual a diferença entre alguém que vai, tipo, sentir atração sexual por você, pelo seu corpo, e alguém que fetichiza essa questão? Sentir atração sexual é uma coisa que todo mundo sente, né? Mas o fetiche, ele vem muito do eu quero provar pra saber como é e não quero mais te ver na minha vida. Não quero mais sair contigo outras vezes, não quero te conhecer melhor. Eu só quero testar isso com você, né? Eu só quero te usar nesse momento porque eu vejo teu corpo como uma coisa que pode me trazer uma experiência nova que eu posso comentar com os meus amigos depois como foi. Sabe, tipo, eu peguei uma menina com nanismo. Nossa, que merda, parabéns. Sim. É te colocar num lugar de objeto. Isso. É isso. Sim. Né? Tá tudo bem, assim. Gente, eu tô solteiro, inclusive, tô na pista, sabe? Mas, assim, então tá tudo bem sentir atração sexual por mim, né? Eu também sinto atração sexual por outras pessoas. Também posso olhar pra um menino e, tipo, quero pegar você, sabe? Sim. Mas... E aí é bem como a Pri falou. Tá na lógica. A gente tem que olhar para esses termos, né? E aí é esse movimento de autoquestionamento, assim, tipo, a quem serve? Para que serve essa lógica? A quem discute essa lógica? É daí que vem o devotê, né? Eu não conheço esse termo, mas tudo bem. Devotê são pessoas que têm desejo exclusivamente por pessoas com deficiência. Também é um tipo de fetiche, eu também acho tipo de bizarro, fetiche. né? Algumas pessoas dizem que não, mas assim, eu, Priscila, não curto me relacionar com esse tipo de pessoa, né? Mas algumas pessoas curtem, tá tudo bem. Tem até um aplicativo voltado pra devotê. Nossa, já é uma comunidade. É uma comunidade. Eu Tem o João, que eu conheci, o João de Fortaleza. Ele tem uma peça chamada Devotê. O João é amputado. E aí ele falou pra mim uma vez na chamada de vídeo, tipo assim, Pri, pra mim o devotê é uma pessoa que me deseja, né? Vê meu corpo como uma coisa sexual, como uma coisa que ele quer. Então, assim, da mesma forma que uma pessoa também deseja, uma pessoa padrão, né? Também pode ser desejado. Pra mim o devotê é isso. E tá tudo bem, pra ele é isso, mas pra mim não é. Sim. Né? São perspectivas diferentes, tá tudo certo. Porque quando a gente fala de padrão, um padrão de beleza, e isso é muito presente na comunidade LGBT, né? Tipo, a questão do padrão de beleza, de comportamento. A pessoa com deficiência, ela, digamos, ela nunca é considerada, né? E tem uma exclusão dali. É uma questão de... Aí o devotê entra nesse ponto de desejar, mas tem suas ressalvas, então. Devotê exclusivamente pessoas com deficiência. É exclusivamente, a pessoa só Ele olha primeiro gosta... tua deficiência, pra depois te olhar como pessoa. Eu acho eu entendi a problemática. Entendeu? É por isso que é problemático. Sim. Eu acho isso problemático porque, assim, e aí volta a uma lógica que antes eu falei da lógica manicomial,
Os manicômios no Brasil funcionaram até a década de 90, inclusive tem alguns Isso é importante de documentários falar. bem interessantes, né? Inclusive, assistam o Holocausto Brasileiro, que fala sobre o Hospital de Barbacena, mas tem muitos hospitais psiquiátricos, sanatórios e manicômios. Inclusive, eu gosto muito de literatura de horror e ultrarromantismo, e às vezes eu tenho algumas problemáticas com essas literaturas por romantizar o sanatório. Porque o sanatório não é um espaço romântico. O sanatório... American Horror Story, né? Sabe? Inclusive, alguns filmes de terror e tal, eles romantizam esse espaço, assim, tipo, ai, olha como esse espaço é legal. Não, não é um espaço legal. Isso é um campo de concentração porque tem uma lógica de você segregar pessoas. Inclusive, nós, LGBTs, até a década de 90, nós gays, bissexuais e pessoas que têm atração sexual por outras pessoas do mesmo gênero, nós éramos, né, pessoas com transtorno mental. A gente, inclusive, vai ver na literatura médica do fim do século XIX, termos como pervertido e invertido para pessoas, né, ou pederasta, né, e até a década de 90 a gente vai ouvir o termo homossexualismo, né, Sim. para com pessoas que têm desejo e atração sexual, afetivo sexual por outras pessoas do mesmo gênero. Até 2018, pessoas trans eram pessoas com transtorno mental. E a gente, inclusive, vai ver na literatura médica, também nas literaturas mais antigas, como, por exemplo, uma escala, né, do quão gay você é. Né? E aí, o transexual era o ultra gay. Assim, você é tão gay que transcende, que muda o sexo. Você tem, né, escalas, hoje não é utilizado. Né? E isso permeia essa lógica manicomial. E aí, essa lógica manicomial olha para a pessoa com deficiência como o anormal, o diferente. Né? E aí, coloca isso na vitrine. E aí é bem isso, assim, eu coloco a deficiência antes da pessoa, né? Eu não olho para você quando eu vou me relacionar contigo. Eu olho para tua perna amputada, eu olho para o teu autismo, eu olho para tua surdez, eu olho para tua cegueira, e isso me causa desejo, sabe? E aí não é tipo o ser humano, essa pessoa que está aqui, né, que me causa desejo. É tipo, a sua perna amputada me dá vontade de gozar. É tipo... Eu vi esses dias, eu acho que foi o Ivan Barón falando de pessoas que amputam um membro porque tem esse desejo de ser uma pessoa com deficiência, né? Eu não lembro o nome que ele falou, mas ele estava comentando sobre isso. São os wannabes? Eu acho que não, né? São os wannabes. Eu acho que é esse o termo. Eu vi esse vídeo dele, inclusive, bem interessante. Agora, uma pergunta. Dentro da comunidade LGBT, como as pessoas que não têm deficiência podem apoiar a luta de pessoas com deficiência por mais visibilidade, assim, no dia a dia? No dia a dia, seguindo pessoas com deficiência, se informando, não é? Corrigindo pessoas quando elas erram com PCDs também, cobrando que os passeios sejam acessíveis, né? Tipo aqui, olha, esse lugar que eu tô não tem acessibilidade, esse show que eu tô não tem Libras, não tem uma área PCD, então... Vou reclamar nas redes sociais, vou falar com o produtor, né? Seguindo o Vale PCD. Seguindo o Vale PCD. Seguindo influencers PCDs também. Então, quanto mais informação, mais tu engaja, né? Ampliando o teu ciclo de amizade também, porque não adianta só fazer na internet, mas não tem nenhum amigo com deficiência, por exemplo. Exato. Eu ia falar sobre isso, tipo... Ai, sim. Com quantas pessoas com deficiência você se relaciona? Essas pessoas frequentam a tua casa? Você já namorou uma pessoa com deficiência? Você namoraria uma pessoa com deficiência? Por que não? Vamos começar a pensar sobre, tá? Qual é o teu impedimento de se relacionar com uma pessoa surda? Qual é o teu impedimento de se relacionar com uma pessoa cega? Por que você não tem amigos autistas? Ah, mas eu tenho a minha amiga que tem um filho autista, que é criança. E adultos? No teu trabalho, quantas pessoas com deficiência trabalham contigo? Essas pessoas são seus supervisores ou elas só grampeiam um papel o dia todo? Sim, sim. Tem uma... Eu lembrei agora desse amigo que eu fui pra balada e ele odiava que as pessoas falassem que ele era deficiente visual. Porque ele falava assim, quando as pessoas falam isso, elas vêm com um tom de dó. Assim, tadinho, é o deficiente visual. Ele falava, eu sou cego. E uma vez eu lembro que a gente foi num café e aí alguém falou isso e ele
fez um escândalo. Foi. Tipo, não, você não... Tipo, eu sou cego. Tipo, não tem nada de errado de você me chamar de cego. E isso me abriu um mundo, né? De tipo, ninguém perguntou pra ele como ele quer ser chamado, sabe? O pessoal evita muito usar terminologias corretas, né? Porque acha que deficiência é sujo, é errado. Tipo, tem agora uma coisa nova que é a diversidade funcional. Para não falar PCD, para não falar deficiência. Diversidade funcional? Diversidade funcional, olha só. Na minha cara, não. Meu E Deus. funciona pra quem, né? Funciona pra quem? Eu acho que em tempos de internet, não tem desculpa pra gente não buscar informação. Sim, é essencial você desconstruir o teu preconceito quanto às palavras corretas, né? Em vez de ficar Isso. mascarando com especial, diversidade funcional, PNE. Não, é só deficiência. Pessoa especial, isso é muito, muito ruim, né? Horrível, sim. Nossa. E às vezes você... E não tratar também a deficiência como jocoso. Isso também é algo super necessário. Porque a opressão, ela também está relacionada ao integrativo, né? Inclusive, o humor, ele é muito interessante para coisas boas e ruins. Porque ele discute não discutindo. Ele discute brincando. Então, quando eu chamo, por exemplo, eu digo assim, olha, você não tá me ouvindo? Você tá surdo? Tô sendo altamente capacitista, sabe? Ou as pessoas dizem assim, eu já ouvi isso, e eu corrigi a pessoa, assim, eu tipo, dei uma surtada, assim, na pessoa, sabe? Porque a pessoa me disse assim, ai, Jonas, eu super entendo você. Às vezes eu também fico meio autista, porque eu não quero conversar com ninguém. Eu fico, tipo... Oi? Meio autista, tipo... Então sim, tem um são nível, algumas assim, expressões. sabe? Né? E você está meio autista? Como assim você está, sabe? Ou às vezes as pessoas falam, eu tô meio bipolar hoje, porque eu tava triste de manhã, aí vi meu namorado e tô... Tipo, não, você não está bipolar, sabe? Você só tá com fogo no rabo, amiga. É isso Você aí, é sabe? retardado. Ou você é retardado, inclusive, não usem Sim. retardado, sabe? Eu ia falar disso, que eu vi esses dias, eu acho que foi o Ivan Barão O também. Ivan tá em todas. Falando, né? Tá ganhando bastante visibilidade, assim. Teve... E agora, essa é uma pergunta que surgiu agora. Vamos lá. No entretenimento, a gente tem visto muito mais representatividade PCD. Como que vocês veem isso? Tipo, eu acho que tem uma série da Netflix, Atypical. Maravilhosa. Tipo, como tem sido essa representação no mainstream, no entretenimento? Isaac, eu cresci é ótimo, né? Então, eu fui criada numa cultura que pessoas com nanismo foram vistas como palhaças o tempo todo, né? Como humor e humor pesado. Eu ia falar isso do circo, programa né? do Pânico, circo, tudo mais. Então, eu não me via como uma possibilidade de outra coisa, né? Eu me via como uma piada, mesmo por muito tempo. Mas, depois eu vi que não. Hoje em dia tem a Pequena Lô. E a Pequena Lô é levada super a sério. Eu acho isso muito massa, muito foda. Sim, sim. Vista como humorista, Sim, antes humorista. de Não verem... com ela. Com ela também, mas não nesse sentido, né? De se colocar pra baixo. As pessoas virem com ela, não dela. Isso que eu acho muito bom. Exatamente. Tipo, e ela não faz humor da condição dela, né? É isso que você Pode falou. fazer tipo, também, não tem problema, mas não tem que se colocar pra baixo, né? Sim. É uma coisa que ela também ri, ela também acha graça. Se divertir com você também é possível. Eu lembro do... Acho que passava no Domingo Legal, que era o ET e o Rodolfo. Que era isso, né? Era uma representação muito caricata. E sempre fazendo humor com eu não lembro quem era quem, gente, desses personagens. Mas hoje isso é inaceitável. Te contar uma história recente. O Vale PCD também faz eventos acessíveis, né? Uhum. E aí, eu tava num evento recente, faz umas 3 semanas, eu acho, que esse evento. E aí, eu queria muito assistir um dos shows desse dia, porque foram 3 dias de festival, né? No penúltimo dia, eu queria muito ver o último show da noite. Não sei se eu falo o nome dele, mas eu queria muito ver. Era um DJ, muito bom, uhul. Aí, eu fiquei embaixo de chuva pra assistir esse cara. De repente, ele chamou os dançarinos dele pro palco. As pessoas que dançavam com ele, as 2 pessoas com nanismo, vestidas de personagens do programa de Chaves. Vixe.
Eu fiquei confusa, eu não sabia se eu achava capacitista. Me bugou muito. Por causa da fantasia deles, assim. Eu achei meio que era pra ser engraçado, mas pra mim não foi. Tanto que eu saí dali, eu tava ali, eu fui lá pra fora, eu fui encontrar as outras pessoas da minha equipe e disse, gente, não vou voltar mais não, tô chateada. Eu tô refletindo Sim. ainda sobre isso, sabe? Eu não entendi. É uma diferença entre estar presente e o que é aceitável, É. né? Tipo, de colocar essas pessoas nas Eu situações. acho que porque ridículas. se fosse pra dançar, tava em cima do negocinho assim, eu não sei te explicar, mas era pra ser engraçado para as outras pessoas que estavam assistindo, sabe? Era pra ser uma forma de humor que pra mim não foi. Sim, sim. Até eu tava comentando esses dias com um amigo sobre representação LGBT no entretenimento mesmo. Porque durante a pandemia passou a novela Fina Estampa. E é um personagem, tipo, icônico, né? É Clô, né? Eu não gosto. Eu não gosto desse personagem porque ele envelheceu muito mal, né? É um personagem colocado numa posição de inferior. Ai, tipo, a mulher branca, hétero, que coloca o gay afeminado, né? Como o chaveirinho. Então, esse tipo de... Eu vi essa novela, que eu acho que é de 2000 e... Eu não lembro o ano dessa novela, mas em 2020, essa novela era tão ruim, tão datada, essa representação é tão datada que isso precisa ser questionado, sabe? Tipo, gente... inclusive pela Globo, de tipo... Não dá mais pra passar... A novela em si, né? A novela inteira era muito datada. A gente precisa pensar nisso, nessas novas representações, né? De pessoas com deficiência, de LGBTs, né? Isso precisa ser tomado muito cuidado. Assim, dá de você chamar pessoas com deficiência, né? Por exemplo, o Atípico, eu sou apaixonado pela série. Inclusive, tipo, cada episódio era um me encontrar, né? E pra além de me encontrar, assim, às vezes o episódio era engraçado, tava lá eu chorando, sabe? Porque eu me encontrava no Sam, né? Muitas coisas que o Sam vive na trama, eu vivi de algum modo, né? Mas assim, a produção do Atípico, ela foi muito inteligente em vários sentidos. Primeiro porque assim, sim, o personagem central e a questão de toda a série é o Sam e o autismo. E isso é descarado, assim. E não é um problema, não necessariamente isso é um problema, mas a história não gira em torno totalmente em torno do Sam, né? Os personagens têm histórias próprias, né? Tem problemas próprios, tem uma evolução própria. Então, sim, a questão central é essa. E tem um outro detalhe muito importante, que é o seguinte. Eles contrataram autistas para, inclusive, discutirem a série, discutirem roteiro. Tipo, os autistas que foram contratados, eles não estavam só nas câmeras. Porque existem alguns personagens na série que são autistas, e os atores também são autistas. O personagem e o ator também é autista. Mas, além disso, os autistas estavam na produção da série. Tipo, não, vamos olhar esse roteiro aqui. Não, o Sam vai fazer essa estereotipia, vai fazer dessa maneira. Então, eles tiveram todo um olhar sobre. É diferente, por exemplo, teve um filme feito pela Cia, que eu não lembro o nome, né, pela cantora Cia. Eu gosto muito da Cia, né, enquanto cantora. Mas, assim, o filme é péssimo em vários sentidos. A começar pela própria personagem principal, que é autista, e não é feito por uma pessoa autista. No caso do Sam, também isso aconteceu. Mas diferente de Atypical, né, mas diferente desse filme da Cia, em Atypical, os autistas estavam discutindo a série. E nesse filme da Cia, não. E qual foi a justificativa da cantora e da produção de cinema? Nós não encontramos atores e atrizes e pessoas autistas. Gente, tem, pelo amor de Deus, sabe? Coloca uma vaga no LinkedIn, sabe? Porque assim, né? Gente, pelo amor de Deus, preguiça no século XXI, você tem que elaborar bem essa preguiça, porque não dá, assim. Existem muitos produtores de cinema, muitos diretores, muitos atores, muitos figurinistas, existem muitos tudo autistas. Então, se você quiser fazer alguma coisa com autista, tem muito profissional, muito foda e autista. Então, para. Elabora essa preguiça, porque assim, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus.
chegou a hora de fazer nosso brinde. Esse brinde é feito com o Smirnoff Caipirosca. Smirnoff é a vodka número 1 no mundo, que celebra as misturas e a diversidade. É para todas as pessoas. Lembrando que é preciso beber com moderação e não pode compartilhar com menores de 18 anos, viu? A conquista de hoje é a oficialização do termo pessoa com deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão oficializou o termo pessoa com deficiência como o mais adequado para se referir a essas pessoas. Além disso, estipulou uma pena de 1 a 3 anos de prisão para quem discriminar ou impedir os direitos e liberdades da pessoa com deficiência. Gente, pra gente encerrar, tem alguma questão que a gente não discutiu e que vocês acham que é muito importante de levar para as pessoas, de falar, de trazer atenção para isso? Vamos falar da importância de entender as diferenças, né? Porque, por exemplo, para mim, a dificuldade num determinado ponto que para o Jonas não é falar de uma situação até de ontem que a gente saiu, né, para conhecer um pouquinho da cidade. A gente foi num espaço e aí esse espaço ele não era acessível, né? Até o balcão de pedido era muito alto. Aí eu pedi para o Jonas pegar as coisas para mim por lá, porque eu não alcançava. Ninguém ia me ver também, ninguém ia olhar para baixo. Sim. E aí foi bem característico isso, porque a gente percebeu como que é diferente, né? Ele pegou bebida para mim e depois o Jonas ficou sobrecarregado com o ambiente. Eu teve que ir embora, porque ele estava muito cansado, né? Só com iluminação. Com Era um ambiente muito estimulante. Sim, então para mim era ruim a questão da acessibilidade arquitetônica. Para ele era a questão do estímulo. A gente conversou muito sobre isso ontem, não foi? E não tinha, por exemplo, nesse lugar, não tinha um espaço neutro de estímulo. Tipo, um quarto mais tranquilo, com uma luz ambiente, sem muito som, para eu, tipo, descarregar, para eu, tipo, sumir um pouquinho, sabe? E aí poder voltar, sabe, pro rolê. Eu também esqueci de falar antes na descrição, eu tô com alguns brinquedinhos aqui. Ah, é verdade. Né? Eu tô com uma tampa de garrafa de água, que é a minha garrafa de água. Tô com uma bolinha amarela. E eu tô com a minha munhequeira, que eu disse antes que eu tava com uma munhequeira de cor. Eu tô mexendo nessas coisas. Nós, autistas, temos Steam Toys. A gente usa, às vezes, Steam Toys, né? Ou brinquedos estimulantes, que é uma forma da gente organizar o nosso processamento neural. Então, eu sou uma pessoa que eu brinco com a Pri, né? Eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não faço uma coisa ao mesmo tempo. Eu sempre tô fazendo mais de uma coisa. E eu consigo, tipo, organizar as minhas mentes fazendo isso. Por isso que eu tô me mexendo toda hora na cadeira, né? Esses movimentos repetitivos. E isso ajuda também a amenizar a ansiedade e regular, principalmente, a questão do estímulo e do... Desculpem. E aí e também do próprio processo de comunicação. Nesse espaço, né, como eu não estava com Steam Toys, quando eu estou num espaço que é muito estimulante, eu fico, além de muito sobrecarregado, eu fico muito mais agitado. Quanto mais estimulante, mais agitado sabe? Uma hora eu posso explicar tudo sobre processamento neural autista. Não, mas a intenção aqui era só falar que a diversidade é enorme, que o PCD também é diverso, né? E também faz parte de tudo isso. Faz parte da nossa comunidade, Não, né? sim. Era bem nesse sentido, assim. Tipo, então, nós, assim, tipo... quanto mais estimulante, mais eu fico... E aí, assim, ter um espaço, por exemplo, assim, é um espaço, tipo, que a gente pode... Né, que eu, Jonas, eu poderia, tipo, dar uma desligada, sabe? Sim. E como agora, eu tô, tipo, usando os brinquedos para conseguir me organizar enquanto eu tô falando. As pessoas se incomodam com os brinquedos ou com o fato de você estar mexendo? Tipo, isso incomoda algumas pessoas? Demais. Ou às vezes, teve uma vez que eu tava conversando com um garoto, nossa, ele foi muito capacitista. Eu fiquei, tipo... Ai, amigo, pelo amor de Deus. Era um date? Era um date errado, assim. Porque a gente se enfia nos dates errados, que eu fico tipo, mano, como eu me enfiei nesse lugar? Tipo, eu fui num cinema com um garoto. E a gente tava assistindo. E aí, assim, eu falei pro menino que eu era autista.
E assim, uma coisa importante que é necessário, né, quando você se relaciona com qualquer pessoa, é pesquise sobre a pessoa. Então, se você vai se relacionar com uma pessoa com deficiência, pesquise sobre a deficiência da pessoa. Isso não é ser capacitista, né? Isso é poder entender. Ou perguntar pra pessoa. Perguntar também é uma forma de pesquisar. Sim, Né? sim. E aí eu falei pra ele, olha, eu sou autista e tudo mais. E aí eu fui no cinema com esse garoto, né? Nós fomos assistir um filme de terror. E assim, às vezes eu encontro humor aonde neurotípicos não encontram. E às vezes eu não encontro humor onde neurotípicos encontram, né? Então, inclusive, frases de duplo sentido e tal, às vezes eu fico meio perdido. Tanto que às vezes eu vou pra Priscila e eu, tipo, isso foi um fora? Isso aconteceu? Eu não tô entendendo o que ele quis dizer com isso, sabe? E aí eu fui no cinema com esse garoto, né? E aí o filme era muito engraçado. O filme era de terror, mas, gente, pelo amor de Deus, o filme era muito engraçado. E aí eu fiquei rindo o filme todo no cinema, porque o filme era engraçado. Tipo, eu não tenho culpa se o filme era engraçado. E né? tem filme de terror que chega a ser tão ridículo. que você Gente, dá eu não risada. tenho culpa se os personagens eram idiotas. Tipo, a culpa não é minha dos personagens, sabe? E claro que foi o diretor que fez piada e tal. E aí eu fiquei rindo, e o garoto se incomodou porque eu fiquei rindo. Eu fiquei tipo... Aí, amigo, lide com isso, porque assim, não vou deixar de rir, foi engraçado. E às vezes ele se incomodava com o fato de que eu me balançava muito, ou às vezes eu conversava, eu ficava balançando. Às vezes aconteceu já de algumas pessoas, tipo, se incomodarem porque, tipo, a pessoa tava falando comigo e aí eu tinha um outro estímulo no ambiente e eu tava prestando atenção naquele estímulo e às vezes eu voltava a atenção para aquele estímulo. Tipo, sei lá, você tá me cantando e eu, tipo, deixo você, eu vou lá olhar pra câmera e fico, olha que câmera legal e tal, sabe? E aí você fica, tipo... E eu, tipo, gente, assim, você sabe que eu sou autista, você sabe que isso pode acontecer, que eu tenho hiperfocos, né? Que às vezes eu vou olhar pra alguma coisa, eu vou me interessar mais por aquilo. Então, lide com isso, sabe? Você tá lidando com uma pessoa autista, não é neurotípico. Eu acho que o mais importante é isso. Acessar informação, pesquisar, perguntar. Porque é isso, né? De novo, resgatando o que você falou. Tipo, perguntar não é ser capacitista, né? Tipo, não. Perguntar não é ser capacitista. É trabalhar com acessibilidade, pensar na pessoa, né? Incluir e tudo mais. Agora o nosso momento de recados, beijos, como as pessoas podem encontrar vocês, as redes sociais. No Vale PCD. No Instagram é @PCD Vale, mas é Vale PCD o nome certo. Não é PCD do Vale, não é PC Vale. Já me falaram assim, no PC do Vale, eu brinquei com a Pri, quando o Vale for um país, PC do Vale. Aí eu disse pra Pri, quando o Vale for um país, aí eu fundo o PC do Vale, o Partido Comunista do Vale. Uma coisinha, Isaac, trouxemos pra você. Presente. Ai, meu Deus do céu. Peraí, eu vou ficar sem graça. Aquele. Pode abrir, Pode né? abrir, deve Devo abrir. abrir. Vamos abrir. Ai, tô nervoso. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. É uma bandeira. Bandeira, Achei que era mas ela é uma- diferente. É uma bandeira. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Dá pra mostrar pra câmera? Pra essa câmera aqui? Você quer explicar? É uma bandeirinha com os símbolos PCDs Uma bandeira do Vale. do Vale. Representatividade. Ai, gente, que maravilhoso. Olha, vai ficar lá na minha janela. No meu prédio não pode botar nada na varanda, assim, sabe? Nem na janela. Mas de vez em quando as LGBTs do prédio, a gente se une pra botar bandeira em ocasiões especiais, né? De tipo, vamos botar bandeira. E aí, quando não dá pra multar, tipo, 10 pessoas, né? Muita gente. Ai, obrigado. Amei. Vou pra parada com... Olha, isso daqui dá pra amarrar aqui no pescocinho, ó. Obrigado, gente. Muito obrigado. De nada. E o seu arroba, as pessoas... Meu arroba, se acessar o Vale, acha todo mundo. Acho todo mundo, Acha né? todo mundo. E sempre se marca por lá, depois que a gente faz. Gente, muito obrigado. Obrigada a você, eu adorei estar aqui, eu adorei o convite, Eu adorei todo também mundo amei, aqui da equipe. gente, o pessoal muito fofo, meu Deus. Jonas muito hidratado, a Muito conversa inteira. hidratado. Gente, eu fiquei tão... Sério, eu zerei uma garrafa de água. A Smirnoff pode lançar uma linha de água que eu vou comprar da Smirnoff a linha de água. Gente, mais uma vez, obrigado. Esse papo foi muito interessante, muito importante, né? Especialmente pra gente falar de diversidade. Uma dúvida.
quando a gente fala de diversidade e inclusão, inclusão é uma forma correta de falar sobre pessoas com deficiência. Sim. Então é isso, é um episódio muito importante pra gente falar de diversidade e inclusão. Não esquece que na próxima semana tem mais um episódio de Vozes da Parada. Esse episódio tá nas plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. É só procurar lá no YouTube Vozes da Parada e assistir, né, ver os nossos rostinhos aqui. Palminhas em libras. Gente, muito obrigado. Obrigada. Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Um oferecimento Smirnoff, a vodka número 1 do mundo. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.